Olá pessoal, meu nome é Nívia e eu sou professora do Departamento de Botânica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Essa é uma série de videoaulas que serão postadas aqui no meu canal sobre botânica. E o assunto da aula de hoje é: o que são as plantas? Fiquem ligados. O que seria uma planta? Em geral, os organismos vegetais podem ser caracterizados por apresentarem algumas características comuns. Vocês sabem quais são? Vou trazer aqui agora alguns exemplos e eu queria que vocês pensassem: isso é uma planta? Isso é uma planta? E essa? 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 Mas afinal, o que é uma planta? Plantas são geralmente designadas como organismos verdes que realizam fotossíntese e têm cloroplastos, onde os pigmentos principais são as clorofilas A e B. Além disso, as plantas têm amido como material de reserva, apresentam parede celular composta principalmente por celulose e um hábito sedentário. Mas essas características são exclusivas das plantas? Pense um pouco. Esse organismo que você está vendo agora na figura seria uma planta? Os gêneros Cara e Nitela são algas verdes, ou seja, não são plantas, plantas terrestres, que dizemos aqui. O que separa as plantas terrestres das algas verdes? Em geral, as plantas podem ser definidas como organismos que apresentam gametângios com uma camada de células estéreis, uma camada externa de células que protege a formação dos gametas. Aqui na figura vocês podem ver um anterídeo e um arquegônio de uma planta. Contudo, Cara e Nitela, essas carofícias que eu falei para vocês, também apresentam uma camada de células estéreis externas nos gametângios. Gametângios são as estruturas que produzem os gametas, né? Existe uma característica que está além dessa camada de células estéreis, que seria o desenvolvimento de um embrião a partir do zigoto. Em todas as plantas terrestres, após a fecundação da oosfera, que é o gameta feminino, ocorre a formação de um embrião que fica protegido dentro do corpo da mãe. E por isso, todas as plantas terrestres podem ser chamadas embriófitas. Aqui apresento para vocês um cladograma, onde as plantas terrestres ou embriófitas estão localizadas aqui, tendo com apomorfias características exclusivas a presença de um embrião, que dará origem ao esporófito, além da estrutura dos gametângios, com essa camada de células estéreis, e a presença de cutícula. A gente pode pensar, então, em características que definem essas plantas terrestres. As principais estão elencadas aqui. Um ciclo de vida diplobionte, ou seja, que tem alternância de gerações. Gametófito é a geração haploide e esporófito, a geração diploide. Arquegônios e anterídeos, que são os gametângios, aquelas estruturas que produzem os gametas femininos e masculinos. Os esporos de todas as plantas terrestres apresentam esporopolenina, que é um polímero que recobre esses esporos e dá proteção contra a dessecação, possibilitando que essas células possam ser carregadas pelo vento e serem dispersas a longas distâncias. A esporopolenina, além dos esporos, também está presente nos grãos de pólen, que carregam o gameta masculino nas plantas espermatófitas. Espermatófitas são plantas que apresentam sementes. E a característica principal presente em todas as plantas terrestres seria o embrião multicelular. Por isso, plantas terrestres
a gente pode denominar embriófitas, porque possuem um embrião. O primeiro grande impulso de diversificação das plantas terrestres foi a colonização do ambiente terrestre. Aqui nessa foto, podemos observar a presença de diferentes espécies de grupos pertencentes às briófitas. Aqui, então, exemplos de hepáticas, musgos e antóceros. Além disso, temos também algumas licófitas e samambaias, que são também plantas sem sementes, como as briófitas. Pensando nesse primeiro grupo de plantas terrestres, ou seja, as briófitas, hoje em dia estima-se que existam entre 15 e 18 mil espécies de briófitas no mundo, e elas podem ser caracterizadas por algumas características. Ausência de sistema vascular. As briófitas são desprovidas de lignina. Briófitas não têm xilema e floema. Apesar disso, podem ter tecidos condutores, mas não é tecido vascular porque não tem lignina verdadeira. Além disso, a reprodução sexuada das briófitas precisa de água. O gameta masculino é flagelado, então ele precisa nadar para encontrar a osfera, o gameta feminino. Além disso, as briófitas são o único grupo de plantas onde a geração dominante é o gametófito. O gametófito é a geração haploide das plantas terrestres. Nessa figura, podemos observar em vermelho a complexidade e dominância do gametófito, que foi diminuindo ao longo da evolução das plantas terrestres. Hepáticas, musgos e antóceros, que compreendem as briófitas, são as únicas plantas que apresentam os gametófitos como a fase dominante, perene, que nasce, cresce, se reproduz e se mantém na natureza. Algo que é importante de pensar sobre as briófitas é que, como descrito nesse cladograma, as linhagens com origens distintas, isso comporia um grupo parafilético. Por muito tempo, as briófitas foram consideradas um grupo parafilético, mas estudos recentes têm demonstrado que as briófitas são monofiléticas. Mas isso é um assunto para uma próxima aula. Algumas características separam as briófitas das outras plantas terrestres. Uma delas é a ausência de tecido vascular, como já comentei, a ausência de raízes. Briófitas se fixam no substrato por rizóides. Rizóides têm função apenas de fixação e não de absorção, como as raízes. O esporófito das briófitas tem apenas um esporângio, ou seja, é monoesporangiado. E o ciclo de vida das briófitas apresentam a geração gametofítica dominante, conforme eu falei. O gametófito dominante é a geração que produz os gametas femininos e masculinos. O gameta masculino apresenta flagelo e necessita então de água para fecundar o gameta feminino. Após a formação do zigoto, é formado então um embrião multicelular que dá origem ao esporófito, a geração que surge para produzir e dispersar esporos. As células que apresentam esporopolenina são dispersas a longas distâncias pelo vento. Após a dispersão dos esporos, eles germinam no protonema, que dá origem a novos gametófitos. Algo importante de se considerar no ciclo de vida das briófitas é a presença e a ocorrência de reprodução assexuada, muito comum, já que, para que ocorra a reprodução sexuada, existe a necessidade de água, o que nem sempre é possível. As briófitas compreendem 3 filos de plantas monofiléticas, as primeiras plantas a surgirem, e são compostas então pelos musgos, pelas hepáticas e pelos antóceros. Na próxima aula, a gente vai ver um pouco mais sobre a diversificação das plantas terrestres, entendendo o surgimento do sistema vascular, que surge no esporófito. Até lá! Espero vocês em mais um vídeo do nosso canal. Tchau!